Olá, bom dia, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, são 11 horas pelo horário de Brasília. E como aqui a notícia não para, agora é a minha vez de trazer para você os destaques do Brasil e do mundo desta segunda-feira. E olha só, eu começo essa edição falando de economia. O Boletim Focus do Banco Central voltou a revisar para baixo a inflação oficial para este ano. Já o PIB e a taxa de juros ficaram estáveis desta vez. Pela oitava semana seguida, o mercado financeiro reduziu as projeções para o principal indicador de inflação, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Em meio à redução dos preços dos combustíveis e à safra recorde de alimentos, os economistas ouvidos semanalmente pelo Banco Central, no Boletim Focus, voltaram a revisar para baixo a expectativa para a inflação para esse ano. A estimativa atual é de um IPCA de 4,95%. Na semana anterior, a projeção estava em 4,98%. Há um mês, a projeção era de alta de 5,42% para este ano. Já a previsão da inflação para 2024 segue em 3,92% nesta semana. A estimativa para o PIB permaneceu estável, de acordo com os dados divulgados pelo relatório Focus do Banco Central. Foi mantida em 2,19% após 8 semanas seguidas de melhora. Já a projeção para o crescimento econômico de 2024 ficou nos mesmos 1,28% da semana passada. A projeção da taxa básica de juros da economia brasileira, a Selic, se manteve em 12% para este ano. Já a estimativa para 2024 continuou em 9,5%. Nesta terça-feira, o IBGE informa o IPCA oficial de junho, que pode mostrar a primeira deflação em 10 meses. E uma operação da Polícia Federal mira os financiadores do garimpo ilegal em terras Yanomamis. A investigação identificou uma empresa de frutos do mar que, olha só, era usada para a lavagem de dinheiro da extração ilegal. A Polícia Federal deflagrou nesta manhã a Operação Frutos de Ouro, com o objetivo de investigar uma rede dedicada à exploração de ouro extraído da terra indígena Yanomami e também à lavagem de dinheiro. Os investigados têm relação com a apreensão de mais de 5 quilos de ouro no aeroporto de Boa Vista em 2019. A polícia identificou que o grupo movimentou cerca de 80 milhões de reais com o esquema. Mais de 30 policiais cumprem 5 mandados de busca e apreensão em Boa Vista e também em São Paulo. As ordens foram expedidas pela 4ª Vara Criminal da Justiça Federal em Roraima. As investigações começaram após a identificação de um suspeito que tentava embarcar com mais de 5 quilos de ouro no aeroporto de Boa Vista com destino a Campinas, em São Paulo, em 2019. Uma joalheria de São Paulo com mais de 50 milhões de reais movimentados é suspeita de ter enviado valores ao responsável pelo ouro apreendido em 2019. Segundo a PF, havia um outro investigado, suspeito de receber salários que somam aproximadamente 5 mil reais e teria mais de 15 milhões de reais em movimentações financeiras. O grupo ainda estaria usando uma empresa de comércio de frutos do mar, localizada em Boa Vista, para movimentar parte do dinheiro que seria utilizado na aquisição do ouro extraído ilegalmente da terra Yanomami. O nome da operação Frutos do Ouro faz alusão à atividade de comércio de frutos do mar, que também comercializava o ouro ilegal. Essa é a 8ª operação de 2023, com o objetivo de identificar a origem e o destino de recursos destinados ao garimpo ilegal na terra indígena Yanomami. E vamos agora aos destaques internacionais. 4 pessoas morreram após um bombardeio atingir um ponto de ajuda humanitária na região de Zaporizhia, na Ucrânia, ontem. Autoridades ucranianas culpam a Rússia pelo ataque. E entre os mortos estão 3 mulheres e um homem. Outras 13 pessoas ficaram feridas. De acordo com o governo regional ucraniano, uma bomba de aviação guiada atingiu um prédio escolar que era usado como ponto de ajuda. A Procuradoria-Geral da Ucrânia afirmou que abriu um processo por crimes de guerra após o ataque que atingiu a cidade de Orikhiv. Desde o início da invasão à Ucrânia, a Rússia nega ter promovido ataques contra civis. Atualmente, a Ucrânia está realizando uma contraofensiva para recuperar territórios em Zaporizhia, que estão sob controle da Rússia. A região também conta com a maior usina nuclear da Europa.
E olha só, o Peru decretou estado de emergência de saúde por causa de um surto da síndrome de Guillain-Barré. De acordo com um balanço do Ministério da Saúde, entre janeiro e julho foram registrados mais de 180 casos e o número de mortos subiu para 4. Neste domingo, o governo peruano declarou emergência nacional de saúde por 90 dias devido a um surto incomum de casos de síndrome de Guillain-Barré após a morte de 4 pessoas pela doença. A síndrome de Guillain-Barré é uma condição neurológica rara e grave em que o sistema imunológico do corpo ataca o sistema nervoso periférico e isso resulta em uma inflamação dos nervos, que, por sua vez, leva à fraqueza muscular, formigamento, dormência, em alguns casos mais graves, paralisia. Embora a causa exata seja desconhecida, a síndrome de Guillain-Barré muitas vezes está associada a infecções virais anteriores. Com o decreto, o Ministério da Saúde poderá comprar imunoglobulina para o tratamento de pacientes com a doença. Ao todo, 182 casos já foram confirmados no país em 2023, sendo que 31 pacientes ainda estão internados. E olha só essa história. Pouco se sabe sobre uma criança de 8 anos que caiu em uma cratera de 100 metros em Galápagos. O menino continua internado em um hospital local e aguarda a transferência para fora do arquipélago. Os médicos afirmam que foi um milagre ele ter sobrevivido. O garoto francês que caiu em uma cratera de 100 metros de profundidade nas turísticas Ilhas Galápagos está estável em um hospital equatoriano. A informação foi confirmada neste domingo pela Embaixada Francesa em Quito. Na sexta-feira, o menino de 8 anos, identificado pela mídia local como Axel DeVos, teve de ser resgatado na parte alta da ilha de Santa Cruz. O pai da criança contou que a operação envolveu bombeiros descendo com cordas e a ajuda de um brasileiro com um drone. A clavícula dele está quebrada, a omoplata também está quebrada. Dói, ele tem muitas pequenas lesões. Aqui na testa tem uma coisa que é um pouco feia, mas está melhorando. O paciente chegou em um estado não muito crítico, apesar da situação. Os estudos de avaliação inicial foram realizados por médicos especialistas. A equipe médica disse que é algo milagroso a condição do menino. Novos estudos, tomografias e outros cuidados devem seguir em um hospital do continente. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação, porque às 13 horas eu volto junto com a Dani Parisi e mais notícias para você. Até mais!